Boa tarde. Hoje, episódio 11. Os últimos 10 episódios estamos pegando coisas distintas, de diferentes áreas. Hoje estamos começando o projeto de juntar como um ditado asiático, sei lá se era chinês ou não, mas da região, que dizia que no final da religião se encontra a ciência e no final da ciência se encontra a religião. Aí é nesse ímpeto que esses próximos 10 episódios vão tentar levar. Agora, sabem que eu posto passagens bíblicas dentro da minha página, então a parte religiosa as pessoas entendem, mas não muitos sabem que eu sou apaixonado pela física, pela ciência e tudo que ele trouxe para nosso conhecimento para o mundo. Então, neste episódio eu quero cobrir alguns pontos principais de levar a evolução da ciência do que nós tínhamos na época grega, de Platão, Aristóteles, Sócrates e esse tipo de coisa, para a ciência que nós temos hoje. O porquê, o objetivo da ciência na época e os debates que eles tinham lá que continuamos tendo hoje, querer ou não. Os debates que eles tinham naquela época e como progrediu a ciência, apesar de dificuldades e animosidade que nós estamos vendo hoje entre a religião e a ciência, que ambos são uma religião hoje em dia, mas aí nós chegaremos isso no final do episódio. Então, começando, nós temos Platão e Aristóteles. Basicamente, Aristóteles era um aluno de Platão, mas aluno não tem que concordar com o seu mestre, vamos dizer. Neste caso, Aristóteles via o mundo como ele veia. E daí nós pegamos a ciência, basicamente daí que começou. Platão terminou indo na área mais filosófica e é estabelecido ali. A psicologia também é outra coisa que eu estudei, mas esse é outro tópico para, episódios 20 para frente. Agora vamos enfocar mais no histórico da ciência. Aristóteles dizia que o mundo era físico, tangível, as coisas que nós enxergamos. Então ele começou uma ideia de elementos básicos, que nós temos a terra, fogo, água e ar, por exemplo, que veio da Grécia, veio de Aristóteles, e esse debate que ele tinha com Platão, porque Platão acreditava que a consciência, que era o principal, que nossa mente criava a nossa perspectiva da realidade que a gente vive. A parábola da caverna mostra isso nitidamente, todo mundo está só vendo as sombras da realidade e acham que isso é realidade. Quando a pessoa vira e sai de perto da fogueira e sai da caverna, percebe a realidade como ela realmente é. E quando volta para a área onde todo mundo está vendo as sombras, eles terminam matando ele porque é maluco. Esse era o debate de Platão. Então, ele tinha consciência de que o mundo é mais do que nós enxergamos, e Aristóteles era, não, o que eu sinto, o que eu vejo é verdade, e vamos aprofundar nisso. Então, beleza. Aí é o início do que nós consideramos ciência. O que eu posso ver, o que eu posso comprovar, o que eu posso, através de diferentes experiências, comprovar, vez e vez traz outra, é isso que nós vamos definir como a verdade. Okay? Veremos depois que isso também pode ser influenciado, mas tudo bem. Na evolução, nós temos, por exemplo, depois de Platão, nós temos os elementos básicos de Grécia, nós temos a geometria de Grécia, Pitágoras e a geometria de triângulos e círculos, o pi, e todos esses cálculos foram feitos naquela época que continuamos usando hoje para a maioria das coisas que nós calculamos, fazemos estruturas e tudo demais, porque é básico, é intrínseco, é real, é a vida que nós enxergamos, sentimos e vemos. Ciência continuou, isso, 5.000 anos atrás. Então a ciência evolui e ela vai mudando suas perspectivas. Nós achamos que porque nós vemos tudo circular, o Sol começa lá e desce lá, então o Sol deve estar girando em torno de nós. É o mais óbvio, porra, nós somos o centro do universo e o Sol revolve em volta do planeta Terra. É o que a gente consegue ver todo dia, como que isso é diferente.
Mas não, nós temos Aristóteles que falou, eu digo, desculpa, Copérnico, que falou que não, o planeta Terra não é o centro do nosso sistema solar, é o Sol. Nossa percepção é por causa da nossa rotação da Terra. Então começamos a aprofundar nossa percepção do que era. A Terra girando que faz tudo parecer que está girando. Então pensando que nós estamos girando, ok, aí estamos girando. E nós temos a ideia do Sol-cêntrico sistema solar, enquanto nós estamos girando em volta do Sol, num disco. Hoje em dia entendemos que não é um disco estacionário e o Sol está aqui e nós estamos indo. É tudo. Na verdade, o cálculo do vácuo hoje, o Sol está viajando a uma velocidade tremenda e nós estamos no vácuo atrás dele, circulando no vácuo atrás dele, no vácuo que ele cria. E assim é a nossa percepção hoje, e assim não eles percebiam 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás. Eles percebiam e iam aprofundando sua percepção no que eles podiam testar, com a tecnologia que eles tinham na época. Aí nós passamos para Galileu, que falou, gravidade afeta tudo da mesma forma. Se você tem o mesmo peso, sem eliminando resistência do ar e esse tipo de coisa, as coisas vão cair na mesma aceleração. Ambos destes homens, o Copérnico e o Galileu, quase foram mortos pela sua sociedade na época porque ninguém acreditava o que eles estavam dizendo. Vai contra o que a gente sabe, porra, o Sol, o centro do universo, a gente é o centro, o Sol gira em torno da nossa volta, como que tu é maluco? Fez, mas a ciência, através da prova, através das pessoas fazendo experiências, dizendo, mede lá 2.000 quilômetros a distância da sombra, né, numa pilastra de X altura, nós podemos fazer os cálculos e ver que o mundo é redondo. Então, isso já foi resolvido faz tempo. É esférico. Como a Lua, como os planetas, circular esférico. Não vamos entrar no papo de que eu sou... Não, ciência. Comprovamos ao longo do tempo certas verdades. E nós temos Newton, que chegou e diz para a gente que a gravidade se podia calcular, até ele inventou sua própria forma de matemática para poder entender o que ele estava tentando explicar para a gente. Newton, physics, fuck! As coisas que aprendemos com esse cara... Porque se tu vê o histórico dele, também ele tinha influências e mentalidade, ele não se misturava com as pessoas, muito chato e tudo demais. Mas o que ele descobriu levou nossa compreensão do universo para um outro patamar. Newtonian Physics. É o que é. Até chegar a Einstein. Aí Einstein falou que era tudo relativo. Mas Einstein continuando na mentalidade de Aristóteles de que tudo era peças cada vez menores. Até o ponto de Einstein já tínhamos descoberto os prótons, nêutrons, elétrons, todo o mundo subatômico. Já estamos começando a desenvolver a quanta, o que está embaixo do elétron, ou seja, se você quebra um elétron, o que tem? Se você quebra um próton, o que sobra? Se você quebra um nêutron, o que sobra? O que é feito? E aí que nós percebemos o mundo quântico. Cada vez mais aprofundando com conhecimento, com experiências, com testes que podem comprovar tua teoria. Se não é uma puta teoria, comprova essa merda para ver se funciona. O que está faltando hoje? Mas esse é outro assunto. Episódio 20 e poucos para frente, e aí a conspiração de como a corrupção do ser humano tem feito da ciência uma religião, e não é mais verídica. Porque nós estamos fazendo o que faziam naquela época. Comprova, porra! Prova para mim que isso é verdade. Einstein, tu dizendo que o mundo está expandindo, o universo está expandindo, está tudo no mesmo lugar que estava 100 anos atrás, como que está expandindo? Mas... o cálculo matemático e E igual a mc quadrado e vamos expandindo. Mas Einstein também tinha Tesla na sua época, que o Einstein acreditava que o Tesla era mais inteligente que ele.
bem? Ele teve um debate em 1925. Ele teve um debate com Niels Bohr sobre a física quântica. Que nós tínhamos o Max Planck, que está definindo qual é a mínima quanta de energia. Está dizendo que o universo era pixelizado. E depois nós temos o Niels Bohr com a teoria quântica, dizendo que tudo é uma nebulosidade de probabilidades. E o Einstein falava que Deus não joga canecas, não joga dados para descobrir a realidade. Sim, esse era um debate 100 anos atrás, sobre intrinsecamente, cientificamente, qual é a base do universo em qual a gente está vivendo. Eu acho que esta pedra é sólida, mas 90% nada. O sólido que eu sinto termina sendo resistências eletromagnéticas. Aí nós temos o cientista canadense Hutchinson, que comprova que ondas eletromagnéticas podem afetar a habilidade gravitacional de diferentes materiais. Ele pode fazer levitar diferentes coisas dependendo da ressonância que ele bota para eles. Então, até aquelas ideias básicas e primordiais do que era o Isaac Newton e do que o Einstein entendiam, entram em questão com a ciência moderna, que nós estamos vendo, testando e enxergando. Bohr dizia que tudo era uma nebulosidade de probabilidade. Tá? É um caminho onde eu tendo a seguir dentro das ideias a multidimensionalidade, múltiplos universos, múltiplos mundos, que cai dentro da realidade do livre-arbítrio que eu sigo. Tá? Nós temos livre-arbítrio dentro do universo estático e definido. Vou explicar isso depois, mas neste episódio, que já está 12, queria 15 minutos para aprofundar bem, mas falta um pouquinho. Para entender a ciência, como que chegamos até onde estamos hoje? E daí tomar o próximo passo, como que a religião chegou de onde começou para onde está hoje, tentar juntar os dois, porque nós percebemos que a ciência está mostrando um mundo que a gente não enxergava e entendia como ela era. Não, tanto que esta camisa aqui eu usava quando tinha 18 anos, estudando física e fazendo hologramas quando tinha 17 anos. Coisa fantástica, entendendo um aspecto diferente do universo. Esta piada é um cientista na frente de um quadro que ele falou, eu acabei de descobrir que eu não existo. Em certos aspectos, é uma piada, mas pode ser verdade. Tá? Porque a ciência diz para nós que é uma nuvem de probabilidades. Tá? Isso que a ciência está comprovando. Se isso fecha com o que nós vemos e enxergamos e queremos aceitar, é outros 500. E que a ciência está dizendo? A ciência está dizendo hoje em dia também que a consciência afeta a realidade como ela é, não como nós percebemos, mas como ela realmente é. E isso diz que talvez Platão, 5.000 anos atrás, tinha razão. Uau! Talvez perspectivas de religião tenham uma certa razão, porque eles entram na multidimensionalidade que a ciência hoje está começando a descobrir. Nossa luta para descobrir como o mundo é, descobriu que ela não é do jeito que a gente achava que era. É diferente, e a ciência está comprovando isso. Levando isso em consideração, podemos entender um pouco melhor filosofia e religião, que levaremos no próximo episódio. Só queria terminar com Richard Feynman, um dos criadores de física quântica, fenomenal, sua gente boa, e sua perspectiva em o que a física quântica queria dizer. Recomendo a leitura dos livros dele, fenomenal. Max Planck, que definiu os mínimos que nós temos neste mundo, os trabalhos dele dentro da física foram fenomenais, e nós também temos o Heisenberg Uncertainty Principle, basicamente ele que ajudou dentro da física quântica que nada é definido, tudo é uma probabilidade, tá? Isso que a ciência está comprovando há 100 anos, tentando comprovar.
Mas, ao mesmo tempo, Einstein tinha na sua época um tal senhor chamado Nikola Tesla, que falou: Einstein não entende que a matéria é a parte que não entendemos. Ele acha que a matéria é o conhecido e a energia é desconhecido. Não. O conhecido é a energia. O desconhecido é o mundo material. Esse é o desconhecido. O mundo material termina sendo um figmento da nossa imaginação, criado por nossa consciência. Começamos a entender isso e podemos progredir para um outro nível, compreensão, outras dimensões, mais espiritual, e daí para frente que eu vou querer levar tópicos neste canal. A ciência está ali e sempre vou estar mais ou menos em base disso, mas correlacionando ele, o que a palavra nos diz há 5.000 anos atrás, pelos últimos 5.000 anos, que o tempo é relativo, que o mundo é multidimensional, que existem outras realidades fora esta que nós conhecemos, outras dimensões, que nos dizia isso há muito tempo e não acreditamos porque não conseguimos enxergar. A ciência está permitindo que a gente entenda, e o sol agora está bem ali, então... O pôr do sol está lindo. A ciência nos diz ao longo do tempo que o mundo não é aquilo que nós achamos com nossos 5 sensos, o que ela é. Ela é muito mais profunda, muito mais desconhecida e probabilística. Tá? Então, entendendo essa probabilidade e como nós podemos trabalhar com isso, eventualmente o objetivo de tudo isso é como nós vamos viver amanhã, nosso dia. Tá? Então, chegando a esses pontos, chegaremos a essa questão crítica, do qual é o objetivo de todos esses vídeos e o canal. Sabendo tudo que nós sabemos, como que eu vou tratar o outro indivíduo amanhã, como que eu vou comportar, como que eu vou enxergar meu mundo, como que eu vou tentar ser melhor amanhã do que hoje. Melhor do que ontem, nosso objetivo. Então, isso vem com conhecimento e esperamos sabedoria. Tá? Esses eram os tópicos que eu queria hoje, finalizando com ciência atual, mais atual que tem, que nós vivemos num universo holográfico. Tá? Quem criou o holograma, quem é o arquiteto, aí são questões que a ciência não quer encarar, mas tem que encarar perante a sua realidade, e aí que entra a religião e filosofia, que a realidade não é como nós achamos que ela sempre foi. Tá? Então, com isso, muito obrigado, estendi demais hoje, episódio 11, as outras vão ser entre 10 e 15 minutos, vou tentar me limitar um pouco mais. Muito obrigado pela sua paciência e tenha uma boa tarde.